Olá pessoal, estou de volta para a gente ver agora o conteúdo de matemática nesse projeto do Overdose para a Caixa Econômica. E é uma overdose mesmo, não é? 1h30 mais ou menos aí de raciocínio lógico e agora mais um bom tempo aqui nos próximos minutos com matemática, ok? Assim como a gente fez lá em raciocínio lógico, eu quero fazer aqui também, trazendo para vocês inicialmente os conteúdos que estão lá no edital, para a gente ter uma visão do que é que a gente vai estudar e quais são os pontos mais importantes aqui. Vamos lá no slide para a gente ver? Acompanha aqui. Ó. Bom, a gente tem inicialmente uma parte de matemática financeira, que sem dúvida, deve ser o mais presente na prova, não é? É um concurso para a Caixa Econômica e há de se imaginar que a parte de financeira será muito cobrada, não é? Então, eu trago aqui juros e descontos, não é? Juros e descontos, né? Pode ser simples ou composto, a gente vai ver isso aqui. Uma outra parte muito importante, as taxas de juros, é o aspecto nominal e efetivo de uma taxa, e também quando existe inflação, como é que a gente vai lá considerar a taxa real. Os sistemas de amortização, nem se fala, você tem que dominar aqui como é que funcionam esses sistemas e talvez, gente, tão importante quanto como é que a banca fornece os dados e como você vai lidar. Tá certo? Vou dar uma revisão bem bacana aí sobre isso para você. O cálculo financeiro, como é que você descobre o custo efetivo de uma operação de empréstimo, também trouxe uma situação para ilustrar isso aí. Então, esses 4 primeiros itens são, de fato, aqueles mais importantes, não é? Onde você tem aí a parte da matemática financeira. Bom, como o regime de juros simples segue, não é, uma linha de cálculo proporcional, é comum nas provas de financeira aparecerem itens sobre números e grandezas proporcionais, falando ali de razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3, porcentagem, enfim. Toda essa parte da família das proporções. Ora, problema e porcentagem é o que você mais vai ver na parte de financeira. Então, desse item 5, eu destaco aqui como muito importante para a gente revisar as regras de 3, não é? As regras de 3 e as divisões proporcionais. Aqui, regra de 3 e as divisões proporcionais, que nada mais significa do que razão e proporção. Ok? Então, como é que eu organizei? A gente vai começar com as questões de matemática financeira, para eu oportunizar aqui tudo que eu quero revisar, né? Como eu fiz lá no raciocínio lógico, eu escolhi a dedo as questões, porque eu dizia, eu tenho que falar isso, aí procurei uma questão que tem isso. Eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que trazer uma questão com isso aqui. Tá certo? Para que a gente possa revisar isso tudo. Beleza? Vamos lá então? Olha aí. Como primeiro item, juros e descontos, simples ou compostos. Olha aí, Jairão, engolisse o P, ó. Não é compostos, não. Juros simples e compostos. Ok? Vamos lá. Se um capital de R$10.000 for aplicado pelo período de 1 ano, a taxa de juros simples de 6% ao mês. Então, ao término desse período, o montante existente nessa aplicação será superior a 17.400. Ora, juros simples, ó. Juros simples. O juros simples segue um comportamento proporcional, não é? Então, gente, ó, toda vez que falar de juros simples, entenda que você vai trabalhar multiplicando ou dividindo as taxas. Olha, juros simples lhe remete a isso. Multiplicar ou dividir as taxas de juros. Portanto, você manuseia com as taxas.
Qual é a taxa dessa questão? 6% ao mês. 6% ao mês. Mas é uma aplicação para quantos meses? É uma aplicação para 12 meses. Então, 6% ao mês para um prazo de 12 meses. Regime o que é? Simples. Multiplique as taxas. Ou divida quando for o caso, né? Aqui é multiplicando, porque é 6 ao mês para 12 meses. Então, temos 72% ao ano, ok? Ao ano. Então, se o capital é de 10 mil e ele fala sobre o montante, eu preciso agregar 72% desse capital a ele mesmo, para que assim eu forme o montante, não é? E como é que eu agrego 70%? Agregando essa percentagem aos 100%. Ou seja, eu pego 1,72 e multiplico pelo capital de 10 mil. Lembrando que esse 1,72 é o que a gente chama o fator, não é, da taxa de juros, não é? Obviamente que vocês poderiam aqui, quem preferir, calcular quanto é 72% de 10 mil e somar aos 10 mil, ok? Ou então, você já agarra os 72% aqui, ó. Olha o 0,72 aqui, ó, somado ao 1 que representa o 100%. Então, aqui tem o 100% e aqui tem o 72%, entende? Por isso que tanto faz. Você calcula os 72% e soma ao capital, ou você multiplica já o capital por 1,72 e assim você já encontra direto 17.200. Ok? 17.200. Ele disse que seria superior a 17.400. Superior a 17.400. Não, é inferior. Só é 17.200. Então, esse aqui está errado. Ok? Não é superior, é inferior. Então, ó, falou em juros simples, multiplica ou divide as taxas. O manuseio é com as taxas e de forma proporcional. Esse multiplica e divide é que atesta aí o aspecto proporcional nas taxas equivalentes do regime de juros simples. Beleza? Muito bem. Mas ele pode, de repente, calcular, pedir para calcular aí um período, um prazo. Bom, se o regime é simples, você vai sempre trabalhar de maneira proporcional. Veja como fica a solução. O período que um capital deve ficar aplicado à taxa de juros simples de 8% ao mês, para que o montante final obtido seja igual a 3 vezes o capital inicial, é inferior a 26 meses. Primeiro vamos entender a proposta. Existe aí um capital, ele vai ser aplicado durante um tempo aí que eu não sei, mas o montante tem que ser igual a 3 vezes o capital. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá vendo? 3 vezes o capital. Eu pergunto, se aqui é um capital, vamos imaginar que é 100. Pode imaginar, fica até mais prático no raciocínio. Imaginar que é um capital de 100. E aqui tem 100, 100, 100, o montante seria 300. Confere? 3 vezes o capital. Mas entenda, de juro só são 200. É ou não é? Porque 100 eu já tinha, não é? De juro mesmo só são 200. Então qual é a taxa de juros aí? 200 em 100. 200%.
você ganhou 200 por aqueles 100 que você aplicou. Então, você ganhou aí uma taxa de 200%. Ou seja, a taxa que triplica um capital é 200%. Ok? Ele quer que renda 200%, mais de 8 em 8. 200%, de 8 em 8%. Você entende que a conta é essa? Ó, 8% nesse mês, 8% no outro mês, 8% no próximo mês, e 8%, e 8%, e 8%, e 8%, até que eu junte 200%. Que conta é essa? Quantas vezes o 8% cabe no 200%? E essa conta é divisão. Não é? Então, serão necessários, divida aí que você vai ver, 25 meses. E ele afirmou que o período seria inferior a 26 meses. Aqui o item está certo. Né? Aqui o item está certo. De fato, é inferior. Então, a grande lição é essa. Se o regime for simples, acompanha aqui. Ó. Se o regime for simples, você vai trabalhar sempre de maneira proporcional. Proporcional, entenda, é com divisões e multiplicações. Beleza? E se o regime for composto? Aí, ao invés de multiplicar e dividir taxas, a gente vai elevar o fator. Porque no regime composto, a gente trabalha de forma exponencial. Confira aí na questão. Olha aqui. Considerando que determinado investidor tem aplicado um capital em um banco que paga juros compostos mensais de 0,8% e tomando 1,1 como valor aproximado de 1,008 elevado a 12, julgue o item subsequente. Se o investidor tivesse aplicado R$10.000 no referido banco, o montante da aplicação ao final de 12 meses seria superior a 10.800. Ora, no regime composto, se você vai capitalizar o dinheiro a 0,8% ao mês, não é 0,8 mais 0,8 mais 0,8 mais 0, não é multiplicar isso aí pelos meses. Você precisa é pegar o seu capital, o seu dinheiro, e agregá-lo em 0,8%, ou seja, multiplicá-lo por 1,008, que é o fator dessa taxa percentual. Mas no outro mês, você tem que agregar 1,008 ou 0,8% no acumulado. E no outro mês, agregue o 0,8% no acumulado. E assim por diante. Por isso, gente, que no regime composto a gente trabalha levando o fator. Então, na hora em que você lê lá na questão, regime composto, juros compostos, isso vai lhe remeter a elevar o fator. É preciso, gente, que isso esteja muito claro para vocês. Olha aqui, ó. Digamos, vou pegar uma taxa mais simpática, porque essa está muito 0, vamos pegar sei lá, 15%. Você pega um dinheiro e precisa aumentá-lo em 15%. Multiplique por 1,15. Se é composto, vai ter que multiplicar em cima desse acumulado. Então, vezes 1,15 de novo, vezes 1,15 de novo, e vezes 1,15 de novo. Tantas quantas forem as capitalizações, ou tantos quantos forem os períodos. Por isso que a gente eleva o fator ao período. Ok? Na nossa questão, o período é de 12 meses. Então, a gente vai ter que pegar aquele 1,008 e elevar a 12. Veja aí na tela como vai ficar. Acompanhe. Eu preciso pegar
o 10.000, que é o capital, e multiplicá-lo por 1,008 por 12 vezes. Multiplicar uma vez, multiplicar em cima de novo, multiplicar de novo, e de novo, e de novo, 12 vezes. E o que é isso? O expoente 12. Ok? Vocês todos entendem esse 1,008? Ó, 0,8% é 0,8 dividido por 100. É isso aqui, não é? Aí você soma mais um, referente ao 100%, e você tem aqui o fator. Ok? Muito bem. Aí vem a pergunta, ô Jairo, como é que eu vou saber quanto é que dá essa potência? Você não vai saber, ele diz, olha aqui, ó. E tomando 1,1 como valor aproximado de 1,008 elevado a 12. Então, isso aqui, ele já deu 1,1. E aí, multiplicando por 10.000, isso aí vai dar R$11.000. Então, esse seria o montante. Ele afirmou que esse montante seria superior a 10.800. Então, o item está certo. Ok? Então, ó, falou em juros compostos, eleva o fator. Sempre assim, gente. Ó, sempre assim. Juros simples, multiplica ou divide as taxas. Juro composto, eleva o fator. Lembrando que nesse eleva o fator, eventualmente aparecerão aí potências de expoentes muito altos. E a banca vai dar esse valor para você não ter que fazer a conta na mão. Tá certo? Muito bem. E se for desconto? Vamos ver? Olha aí. Acompanha aqui na tela. E se for um desconto? Bom, sem dúvida que o desconto mais cobrado é o desconto comercial simples. Não é? É o desconto por fora e é o desconto simples. Não é? É esse que o banco segue lá no desconto bancário e é esse que normalmente existe, não é, de forma mais prática, não é? Por isso que ele é o mais cobrado. E aí é preciso vocês lembrarem do detalhe. Ó. Deixa eu vir aqui na tela branca para eu mostrar para vocês. Ó. O seguinte é esse. Quando a gente tem um capital e vai produzir juros, o juro é uma percentagem deste valor. Se o juro é 15%, é 15% deste valor que vai dimensionar aqui o seu juro. Por isso eu digo que quando a situação é de juros, tudo se passa desse lado. A conta percentual ou a conta da percentagem é aqui, neste lado do capital. Agora, quando você tem aqui um valor futuro, valor, portanto, nominal, e você quer, não é, um abatimento, um desconto por antecipar esse pagamento, a percentagem ou a conta vai ser feita aqui, ó. Se a sua camisa custa lá, sei lá, R$100 para 30 dias e você se propõe a pagar à vista, então você vai calcular os 10% de desconto que eventualmente lá a loja dê em cima desse valor. Vai calcular o desconto em cima desse valor nominal. Por isso eu digo que quando a situação é de desconto, e aqui entenda o desconto comercial, ou desconto por fora, tudo se passa desse lado. Ok? Então, tudo que for de juro, a percentagem é calculada, ela é desse lado aqui, ó, no lado esquerdo, no capital. E o desconto, tudo se passa aqui no lado direito. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Considerando que uma nota promissória de valor nominal de R$5.000 tenha sido descontada 5 meses antes do seu vencimento,
em um banco cuja taxa de desconto comercial simples, por fora, é de 5% ao mês, julgue os itens subsequentes. O valor recebido, valor descontado, foi inferior a 3.800. Bom, vamos raciocinar? Temos aqui, na verdade, aqui, no lado direito, temos um valor nominal. Esse é de R$5.000, foi dado na questão. E ele vai sofrer aqui um desconto, não é? Na base de 5% ao mês e em 5 meses, ok? E em 5 meses, beleza? Então, 5 ao mês em 5 meses, gente, numa capitalização simples, olha aí, falou de simples, o que é que você pensa? Multiplica ou divide as taxas, a taxa. 5% ao mês em 5 meses. Ora, 5% ao mês em 5 meses, 25%. O desconto vai ser, portanto, de 25% desse valor nominal. E aí, de novo, né, a gente cai numa situação semelhante à situação de juros que eu comentava há pouco. Há quem prefira calcular os 25% de 5.000 e subtrair. Não tem problema. Calculo o desconto. Vamos lá. 25% de 5.000. Vai dar R$ 1.250. Esse é o desconto. Ok? Aí eu vou e dos 5.000, subtraio, retiro, abato os 1.250. E aí eu vejo que só sobram aqui 3.750. Há quem prefira fazer assim. Mas, há quem prefira fazer assim, ora, se eu vou abater 25%, o cara lá na ponta da esquerda só vai receber 75% e ele já vai calcular o valor presente direto, assim, ó. 75% de 5.000. E você vai encontrar direto o valor presente, né? O valor descontado ou o valor recebido. Ok? Então, tanto faz. Tanto faz você tirar aí, não é? Calcular o desconto e depois subtraí-lo, como você fazer isso na taxa, na percentagem. Se vai abater 25%, só vai entregar lá para o cara 75%. Ok? Fique à vontade para fazer de um jeito ou de outro. Mas entenda uma coisa, é justamente nessas situações de desconto comercial que aparece, assim, a situação mais propícia para se falar em custo efetivo das operações de empréstimo. Lembra que tem um item lá chamado cálculo financeiro, 2 pontos, custo efetivo nas operações de financiamento e empréstimo. Uma das situações mais favoráveis para isso é na situação de operação de desconto. Quando a gente vai no banco e o banco diz, você vai abater, eu vou abater de você 25% desse valor e só vou lhe pagar ali 75%. Você não está pagando o juro de 25%. Você está pagando um juro superior a 25%. Vamos entender o que é isso aqui com um exemplo que fica mais concreto. Veja aí na tela qual é esse exemplo. Olha aí. Um título de valor nominal igual a R$10.000 foi descontado 5 meses antes do seu vencimento. A taxa de desconto comercial simples de 4% ao mês. Com base nessas informações, julgue o item subsequente. Se for cobrada uma taxa de 2% incidente sobre o valor nominal por ocasião da liberação do valor líquido, então a taxa mensal efetiva da operação será inferior a 5,3%.
a taxa mensal efetiva, ou o custo efetivo, não é? O custo efetivo dessa operação. Vamos entender. O título é de 10 mil. Esse título vai sofrer um desconto nessa base. 4% ao mês em 5 meses. Agora, além dessa mordida, o banco vai lá dar outra mordida, porque vai cobrar uma tarifa aí, não é? Uma taxa de 2% sobre o valor nominal. E obviamente que tudo isso vai encarecer a operação, não é? Tudo isso vai encarecer a operação. Então vamos ver como é que fica isso aí. Bom, o primeiro cálculo que eu vou fazer aqui é o da taxa de desconto. O desconto é simples, eu trabalho multiplicando ou dividindo a taxa. 4 ao mês, 4% ao mês em 5 meses. Temos 4% para cada um dos 5 meses. Portanto, nós temos aí uma taxa de desconto de 20%. Portanto, 20% daquele 10 mil já era. Não é porque o banco vai ficar. Mas não é só isso. Ele vai ficar também com 2%. Então vamos ver como é que fica isso num esquema prático aqui. Ó. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui ó, o nosso valor nominal de 10 mil reais, não é? E a gente já calculou que 20% disso vai ser o desconto. Ou seja, que o desconto vai ser de 2 mil reais. Então, 2 mil reais vai ser abatido como o desconto. Ok? Mas não é só isso. Ele falou que 2% também é uma taxa que incide nos 10 mil como liberação lá do crédito, enfim, uma tarifa qualquer. Então, ó, tem mais 2% de 10 mil, que dá 200 reais. Entendeu, né? Os 20% do desconto dá 2 mil. Agora, os 2% da tarifa dá 200 reais. Imagine que isso aqui é uma tarifa qualquer. Ok? Um ataque. Tarifa de abertura de crédito. Muito bem, então, veja quanto é a mordida total. 2.200. Não é? Então, o banco vai abater aí 2.200 dos 10 mil. E, obviamente, que aqui atrás só vão restar ó, 10 mil menos os 2.200, 7.800. Ok? Então, gente, é importante que vocês entendam como é que isso se passa para você entender essa coisa do custo efetivo das operações. Veja, digamos que eu sou o cliente, está aqui. Eu sou o cliente. Ok? Eu tinha um título na minha mão de valor nominal 10 mil. Ok? 10 mil. Aí eu vou ao banco. Eu vou aqui ao banco. Banco. E entrego esse título para o banco. Esse título fica agora na mão do banco. É dele. É dele. Agora, por isso daí, o banco vem e me dá 7.800 reais. É ou não é? Foi isso que aconteceu, ou não? Eu deixei o chequezinho lá, o título de 10 mil lá no banco e voltei para casa com 7.800 reais. Quem é que vai pagar esse empréstimo de 7.800? Eu, claro. Como? Ora, com esse cheque que, já, aliás, já está na mão do banco.
o título. O banco só está esperando chegar a data. Quando chegar a data, o banco executa o título lá e fica com os 10 mil. Ok? Então, gente, tudo se passa como se fosse assim, encarando isso como um empréstimo. Eu saí do banco com 7.800 para que depois de um tempo, que no caso são 5 meses, eu pague 10 mil. Ora, quem está levando 7.800 para pagar 10 mil, está pagando 2.200 de juros. Ou seja, o que está acontecendo aí é simplesmente isso. Eu estou levando 7.800 para pagar depois de 5 meses, isso acrescido de 2.200 de juros, os 10 mil. Percebeu? Então, quanto é que efetivamente eu estou pagando de juros? Opa, juros! Tudo acontece aqui. A taxa de juros, portanto, a taxa de juros é o quanto esse juro representou percentualmente nesses 7.800. Afinal, uma taxa de juros foi calculada desses 7.800, produzindo os 2.200. Que taxa foi essa? Ora, é só a gente ver quanto é que 2.200 representam percentualmente em cima de 7.800. E aí, se você fizer essa divisão, claro, vai cortar aqui o zero, né? Vai dividir 22 por 78. Você vai encontrar 0,2821, o que significa 28,21% nos 5 meses. E a gente diz ao período, não é? AP, ao período. Naquele período de 5 meses. Como ele pediu o custo efetivo mensal e a capitalização é simples, é só a gente dividir isso aí por 5. Né? E dividindo por 5, a gente vai encontrar aproximadamente, né? 5,64%. Então, esse é o custo efetivo mensal. Ele disse lá no item que seria inferior a 5,3, está errado, porque é 5,64. Então, gente, é isso aí, ó. O cálculo efetivo, né, o custo efetivo de uma operação de empréstimo é isso. Você não importa se é tarifa, não importa se é desconto, não importa nada disso. Importa que eu saí do banco com 7.800 e vou ter que pagar 10 mil. Eu estou pagando 2.200 de juros em cima dos 7.800. 2.200 em cima dos 7.800. 2.200 sobre, olha aí, em cima, sobre os 7.800. É isso que significa o custo efetivo da operação de empréstimo. Beleza? A gente vê ali no edital com aquela pompa toda, né? Cálculo financeiro, custo efetivo nas operações de financiamento. Já pensa que é uma coisa do outro mundo, né? É isso, é isso. Você teve um bocado de abatimento e no final, olhando com os olhos de empréstimo, você vê que a taxa de juros é muito maior do que aquilo. Ok? Veja que o banco praticava 4%. 4%. Aí no final das contas você está pagando mais de 5%. Ok? Então é assim que você vai proceder. Beleza? Mas vamos em frente, que tem mais assunto aqui para a gente trabalhar. Então, passado aí, né, o primeiro item dos juros e descontos e o segundo item do custo efetivo das operações de empréstimo, vamos lembrar aqui essa parte da taxa nominal e taxa efetiva. Não é? Como é que isso aí funciona? Vamos lembrar? Considerando que um empréstimo de R$3.000 tenha sido contratado junto a uma financeira para ser quitado em um ano e que 1,51 e 1,04 sejam os valores aproximados
de 1,035 elevado a 12 e 1,60 elevado a 1 sobre 12, respectivamente. Julgue o item que se segue. Bom, essas potências que ele está fornecendo aí seguramente serão usadas na solução, né? Se a taxa de juros nominal anual desse contrato for de 42% e se a capitalização for mensal, a juros compostos, a dívida ao final do período será superior a R$4.000. Opa! Taxa de juro nominal anual com capitalização mensal. Então, ele está dizendo que a taxa vai ser 42% ao ano com capitalização mensal. Já caracterizou aqui a taxa nominal, não é? Lembrando aí, se você tiver esquecido, uma taxa é dita nominal quando o período da capitalização for diferente do período da taxa. A capitalização é ao mês e a taxa é ao ano. Então, descasou, essa taxa é nominal. Ela não pode participar dos cálculos de juros e montantes. Os cálculos de juros e montantes são feitos sempre com taxa efetiva. A gente tem que transformá-la em taxa efetiva antes de atualizar a dívida, antes de ver quanto é que vai ficar lá a dívida. Ok? Bom, e como é que a gente transforma uma taxa nominal em taxa efetiva? Distribuindo proporcionalmente os 42% do ano nos 12 meses que compõem o ano. Então, você vai ter que dividir 42 por 12, não é? 42 por 12, para encontrar a taxa efetiva mensal. E quando você dividir 42 por 12, você vai achar 3,5% ao mês. Pronto. Essa taxa já está efetiva, mas é a efetiva mensal. Então, se liga aí, ó. Recebeu a taxa nominal, você faz a distribuição por todos esses períodos. Se são 12 meses no ano, então você distribua os 42% igualmente pelos 12 meses. E a taxa já ficou efetiva. Mas, obviamente, que ela fica efetiva mensal. Ok? Então, como o empréstimo vai ser quitado em um ano, você que vai ter que corrigir esses R$3.000, né, do empréstimo a essa base aqui, ó, de 3,5%, não é, por cento ao mês. 3,5% ao mês. Mais juros compostos, né? Portanto, eleva o fator. E o seu montante ou a sua dívida corrigida, atualizada, será os 3,5%, ou os R$3.000, que vai ser multiplicado pelo fator de 3,5. 1,0, peraí que tem um zero a mais. 1,035, mas por 12 vezes seguidas. Então, 1,035 elevado a 12. E aí, novamente, veja que ele forneceu esse valor, não é? Essa potência aqui, ele disse, é 1,51. Ok? Então, o montante vai ser 3.000 vezes 1,51. E esse valor vai dar 4.530. 4.530. Então, esse aí é o valor da dívida, não é? Corrigido conforme ele falou, e superior a 4.000, sim, e o item está certo. Ok? E o item está certo. Beleza? Então, ó, deixa eu fazer aqui o esquema como eu. A gente pegou a taxa de 42% ao ano com capitalização mensal. Não foi isso? Foi.
Não tem opção. Tem que dividir, ó, por 12, nesse caso, né? Porque é ano e mês, são 12 meses. E achou aqui o 3,5% ao mês. E depois, para achar no ano, agora é composto, a gente eleva o fator. Eleva o fator, deu 1,51, porque ele forneceu, indicando que 51% ao ano. Ok? Então, ó, presta bem atenção nisso. Essa taxa é nominal. Essa aqui é a efetiva. Efetiva mensal. Sempre a primeira efetiva que você vai achar é aqui, ó. É a do prazo da capitalização. E essa aqui é a efetiva anual. Eu precisei da anual porque a minha operação era de ano. Ok? Então, lembrando, ó, nessa transformação aqui, ó, portanto, daqui para cá, você vai trabalhar sempre de forma proporcional. Isso é convenção, viu? Distribui igualmente. E aqui, você vai trabalhar sempre de forma exponencial, porque são juros compostos. Ok? Guarda esse quadrinho aí, porque você vai entender direitinho a próxima questão a partir dele. Vamos ver. Ainda é sobre essa história aí, ó. Ainda é sobre isso. Se o montante da dívida ao final do período for de 4.800, então a taxa de juros compostos, nominal anual com capitalização mensal, será inferior a 50%. Vamos devagar. Se o montante da dívida foi esse, numa dívida original aqui, né, de 3.000 reais, se eu dividir, ó, presta bem atenção, era 3.000, não era? Era 3.000. Passou para quanto? 4.800. Quanto é que teve de juro aqui? 1.800. Em cima de quanto? Dos 3.000 da dívida. É ou não é? Vê se você entendeu isso aí, ó. Não é verdade? A dívida era 3.000, passou para 4.800, estão me cobrando 1.800 de juros. E 1.800 em cima dos 3.000. Isso permite que eu encontre a taxa efetiva desse ano todo, desse período todo. Se eu comparar, ó, 1.800 em cima de 3.000, olha para isso. Estão me cobrando 60% ao ano de taxa efetiva. De taxa efetiva anual, não é? Taxa efetiva anual. E estão perguntando qual é a nominal anual com capitalização mensal. Vamos para aqui? Ó, estão me dando essa, só que não é 51, é 60, né? E estão perguntando essa. Ou seja, eu preciso agora fazer o caminho inverso. Eu preciso fazer isso e isso. Mas lembrando que nesse caminho aqui, eu trabalho sempre de forma exponencial. E nesse caminho, eu trabalho sempre proporcional. Seja para lá, seja para cá, não importa. Para lá ou para cá, proporcional. Para lá ou para cá, exponencial. Ok? Então, o que vai acontecer aí é isso. A gente tem aqui embaixo 60% ao ano. Isso é a taxa o quê? É a taxa efetiva, não é? Efetiva anual. Espero que você tenha entendido isso, né? É os 1.800 que me cobraram em cima dos 3.000 no ano. Então, me cobraram efetivamente 60% ao ano. Eu preciso passar para essa efetiva mensal. Por que mensal? Porque ele pediu aqui a nominal, mais uma nominal que é ao ano
com capitalização mensal. Então, por isso, mensal aqui. Ok? Muito bem. Só que, nesse primeiro passo, como é que eu trabalho? Eu trabalho de forma exponencial. Ok? Eu quero achar quanto é que essa taxa dá em um mês. Em um mês. Eu estou com ela em 12 meses. Ó. Então, a gente vai ter que trabalhar elevando o fator. Então, você vai pegar 1,60 e vai ver em 1/12 do ano, que é um mês, quanto é que isso dá de taxa efetiva mensal. É aquele famoso quero sobre tenho. Lembra que eu falava na aula? Você quer a taxa para um mês e você tem ela em 12 meses. Em um ano, então, 12 meses. Então, você vai ter que elevar 1,60 a 1/12, porque um mês corresponde a 1/12 do ano. Não é verdade? E essa potência, veja, ele disse quanto dá. 1,04. 1,04. Isso dá 1,04. Indicando que a taxa efetiva mensal é 4%. 4% ao mês. Porque 1,04 é o fator para 4%. É tudo o caminho inverso. Não sei se você está entendendo. Não é? Eu pego aqui o 1,60 e elevo ao prazo que eu quero. Um mês é 1/12 do ano. Então, 4%. E no próximo passo, quando eu já tenho a efetiva mensal, eu vou passar para nominal agora, trabalhando de forma proporcional. Então, eu pego agora o 4% que está para mês e multiplico por 12, para ele ficar aí para ano. Né? Mas para ano com capitalização mensal. E assim eu chego nos 48% ao ano com capitalização mensal. Ok? Então, o texto disse que seria uma taxa inferior a 50%. E está certo mesmo, é inferior. É somente 48%. Ok? Um exercício bom para vocês entenderem melhor ainda o que está aí é você fazer agora o caminho descendo. Se eu lhe desse essa taxa, o que é que você ia fazer? Não ia dividir por 12? Ia. Ia dar quanto? 4%. E depois, o que é que você ia fazer? Você ia pegar 1,04 e ia levar a 12. Ia encontrar 1,60. 60% é efetivo anual. Tudo que eu fiz foi o contrário. Não é? Eu achei para cá a efetiva mensal e multipliquei por 12. Agora, isso aqui é importante você lembrar. Ó. O quero sobre tenho. Quando você está trabalhando com as taxas equivalentes, por exemplo, eu digo a você que a taxa é 7% ao trimestre. Ao trimestre. Mas eu queria encontrar essa taxa aqui, ó, ao bimestre. O que é que a gente faz? Se o juro é composto, eleva o fator. For juro composto, eleva o fator. Mas eleva o fator a quê? Ao quero, ó, em 2 meses, sobre tenho em 3 meses. Entenderam? Por isso que quando eu estava lá ó, com 60% ao ano, e eu queria para um mês, eu botei eu quero em um mês e eu tenho em 12. Por isso que eu cheguei nisso aqui. Tá certo? É esse expoente aqui, ó. Se o juro é composto, você vai sempre elevar o fator. Mas elevar o fator a que expoente? Ao expoente quero sobre tenho. Quero sobre tenho. Ok? Guarde isso aqui, que é importantíssimo, não é, para os juros compostos. Tá certo? Então tá aí mais um ponto importante para a gente lembrar. Taxa nominal e taxa efetiva. Ok? Vamos lá. Quarto ponto indispensável, taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Vamos lembrar isso aí. Esse é bem tranquilo, vocês vão acertar, tenho certeza. Aliás, vocês vão acertar tudo, se Deus quiser.
mas esse daí eu aposto que você acerta mesmo, fácil e rápido. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada acerca de taxa de juros. Uma pessoa fez uma aplicação de R$5.000 e após um ano obteve um montante de R$6.600. Nessa situação, se a taxa de inflação no período foi de 20%, então a taxa real de juros no período foi superior a 12%. Bom, vamos lembrar como é essa coisa aí de taxa real e taxa aparente, não é? E taxa de inflação. Elas se encontram nessa relação de fatores. Ó. A gente viu isso aqui, não foi? Nas nossas aulas. As taxas reais, aparentes e de inflação, elas se encontram nessa relação de fatores. Assim, ó, o fator real ou o fator da taxa real é o fator da taxa aparente dividido pelo fator da inflação. Por exemplo, se você tem uma taxa aparente de 30%, no momento em que a inflação registrou 12%, ok? 12%, como é que você vai saber quanto é que você ganhou realmente? Não é? Porque, aparentemente, sua aplicação lá cresceu seu capital, ou capitalizou em 30%. Mas, ao mesmo tempo, a inflação descapitaliza em 12%. Como é que isso tudo se relaciona? Através dessa relação de fatores. O fator do ganho real é o fator do ganho aparente. Se o ganho aparente foi 30%, quanto é o fator dessa taxa? 1,30%. Se a taxa de inflação foi 12%, quem é o fator dessa taxa? 1,12. E aí, ó, dividindo 1,30 por 1,12, a gente vai encontrar aproximadamente 1,16. Conclusão, se o fator, agora o contrário, se o fator de ganho real é 1,16, quanto é a taxa de ganho real? Isso, muito bem. Já vi que você entendeu. 16%. Entendeu? Então é assim que a gente faz. A gente divide os fatores e assim encontra o fator de ganho real. Às vezes, isso aqui é dado de bandeja, isso também. Mas às vezes, esse camarada aqui, ó, ele não é dado prontinho. A gente apronta. É o que aconteceu nessa questão. Veja,